tive o privilégio de deslocar para cá, presidente, ao lado do Kim. Provoquei o motorista do Uber. Aí ele levou 1 minuto para perguntar para o deputado: não é o senhor que está querendo baixar o IPVA no Brasil todo? Pô, pessoal, muito obrigado por estar aqui com vocês. Muito obrigado novamente por fazermos o evento aqui. Muito obrigado pelo crescimento que o nosso grupo vem tendo aqui em Minas Gerais. É nítido que nós estamos em outra posição, disputando eleição com o governo, fazendo boas vereanças. Já tivemos sabotagens ali com a Luana, que assim, se você está fazendo um bom trabalho e não tem uma sabotagem, quer dizer que, sabe, não tava bom. Você teve já sua sabotagem. Então, as coisas estão acontecendo. E este ano, né, como diria um grande youtuber, este ano é um ano de colheita aqui em Minas Gerais. É um ano de colheita. Este é um ano muito especial. Primeiro porque estamos disputando para vencer as eleições presidenciais. Eu quero começar o nosso bate-papo nesses termos aqui, tá? Só no último mês o meu canal gerou mais de 2,4 milhões de visualizações. E isso me garantiu uma receita estimada acima dos 14 mil reais, divulgando as ideias do MBL e da missão. E se você tem vontade de criar o seu próprio canal de cortes, é só clicar no primeiro link da descrição ou no QR Code que tá aparecendo aqui no meio da sua tela agora. Ano passado, quando viemos, a perspectiva de disputar a eleição para vencer soava um pouquinho louco, soava um pouquinho doido. Quando viemos aqui, o partido não tinha sido homologado ainda, mas sabíamos que seria. Não, haveria partido político, vamos conseguir. Quando terminamos o ano passado e iniciamos a nossa jornada pelo Brasil, começa pelo Ceará, Pernambuco, aí Ceará de novo, Rio Grande do Norte, vocês devem ter acompanhado as peripécias. Quando toda vez que havia uma Atlas, 1.8, 2.4, é aquele 2.4 bonito, 2.4, vou pegar os governadores. Eu comecei a, estabelecer metas pequenas, tipo, cara, vamos passar o caiado? Ele tá a cavalo, a gente tá montado numa onça, a onça é um animal, tem suas características, suas peculiaridades. Pegamos o caiado, vamos pegar o Zema? Ele chegou, teve um momento dele lá, ele gravou um vídeo de IA sobre os mídias da STF. Caramba! O homem é uma máquina. Fez um vídeo de IA, o Gilmar xingou ele, deu uma crescidinha, resolveu emitir uma opinião sobre o Flávio Bolsonaro e morreu. Faleceu, não mais o vimos, espero que esteja bem, onde quer que esteja, tá? Desejo o melhor para ele, tá? Soube que o partido dele, inclusive, iniciou uma rebelião avisando: precisamos apoiar o Flávio. Essa foi a resposta do partido dele, demonstrando não apenas a liderança empolgante de Romeu Zema perante seus pares, mas demonstrando também a incrível lealdade que os membros do Partido Novo têm para com a sua instituição, né? Negócio lindo de se ver. Deixamos eles para trás. E agora nós estamos num cenário, né, nos aproximando daquela meta que a gente havia colocado dos 10%, em que, aparecendo com os tais 2 dígitos, seremos nós a destronar Flávio Bolsonaro da liderança do campo antipetista e seremos nós a enfrentar o Lula no segundo turno. E não podemos ter ambições pequenas aqui. Olha só, eu já peguei algumas doenças que eu nunca ouvi falar esse ano. Eu me refiro ao que eu fiz lá na Ilha do Marajó. Os protozoários ali não foram conhecidos ainda pelo Ministério da Saúde. Entendeu? É diferente. Assim, os pneus furados no Maranhão. Sabe, é triste relatar, mas quando a gente estava rodando ali, em certo momento, as agruras que vocês achavam legal, as pessoas, pô, o Renan tá sofrendo muito no Maranhão. Legal. Eu também tava gostando, pô, tá viralizando e as pessoas estão vendo que é de verdade a campanha. Só que teve um dia que o pneu furou 4 da manhã. E não furou só do carro nosso, furou do carro de apoio. Fez tum, tum, os dois furaram. E aí não tinha mais step. E aí nós falamos, ok, não tá legal. Essa parte não tá muito legal. A gente vai precisar achar um borracheiro. E não tinha borracheiro. E aí nós precisamos arrumar um motoqueiro. E aí nós fomos atrás de um borracheiro, o único borracheiro que tinha no vilarejo próximo. E aí acordamos o borracheiro e ele falou que não iria nos ajudar. Que ele falou que já tinha serviço pro dia. Eu falei, eis o Maranhão. Você já tem serviço para hoje, então pra que você vai arrumar o meu pneu? Eu falei, eu pago 5 vezes mais. Tá bom, já tô com serviço hoje. E foi dormir. Gente, ok. Conseguimos um pneu, depois de algumas horas. Fomos dormir num hotel, o hotel era um pulgueiro. Foi naquele pulgueiro que eu adquiri minha doença maranhense. E, né, e sofri a beleza, viralizou, foi sensacional. O povo do Maranhão precisa de ajuda, tem coisas muito legais no Maranhão. Dito isso, assim, todo esse sofrimento, todas essas dores, todas as dores de cabeça, para ficar em terceiro não vai valer a pena não, é para ganhar essa bagaça. Nós estamos fazendo um sacrifício muito grande, que a gente está se impondo, de realmente fazer uma campanha nacional, com uma estrutura que candidato a vereador
costuma ter mais. Entendam, um candidato a vereador de uma capital tem mais dinheiro e mais estrutura do que a nossa campanha presidencial. E a gente, com uma cara de pau, com uma audácia, com arrogância, fica indo na imprensa nos lugares. É que a gente não percebe, às vezes, o ridículo que a gente faz. Você chega lá numa cidade como Santa Quitéria, o jornalista, não, mas você no segundo turno vai apoiar quem? Como ousas fazer uma pergunta dessas? Como ousa perguntar se eu não estarei no segundo turno? Que absurdo isso aqui! E o jornalista, nossa, ele realmente... Eu sei que assim, a gente foi acreditando de verdade e trabalhando isso de verdade, até chegar ao ponto que aquilo foi se tornando uma profecia autorrealizável, em que nós fomos construindo e lutando e falando e não esmorecendo em nenhum momento, a ponto da imprensa começar a reconhecer, o tal do mercado financeiro começar a reconhecer, e a ponto da gente começar a ser visto pelos adversários como, ok, esse cara está no jogo. A última pesquisa Atlas foi um massacre para as pretensões dos governadores. Não existe mais a pretensão da candidatura dos governadores. Zema, Caiado, a única coisa que eles contam é eventualmente uma retirada de candidatura do Flávio, porque eles imaginam que como eles têm um conhecimento maior, momentaneamente eles vão ganhar mais votos. Mas mesmo isso não significa nada, porque não existe uma vontade da população brasileira em votar nem no Zema nem no Caiado, porque se houvesse, já haveria. Vocês entendem isso? Já estariam dedicando voto a ele. Você se comportar como o segundo voto do outro é que nem aquele cara que gosta de uma menina e a menina namora outro cara e ele fica aguardando o namoro terminar. Ele fica ali, puta, não terminou. Aí ele fica aguardando. Cara, esse é um step. Nós não temos que ser step em nada. Nós temos que ser, até porque step a gente fura lá no Maranhão, né? Nós temos que ser a primeira opção. E é isso que a gente trabalhou o tempo todo. Nós trabalhamos como primeira opção, não só como discurso, mas como prática. Nós decidimos ser um projeto melhor do que os demais. Eu acho que o que tem a ver com o que a gente está fazendo aqui é a necessidade que nós temos de fazer um trabalho melhor, de encontrar pessoas melhores e construir um projeto que vai durar muito mais. Eu dei uma entrevista hoje para 2 jornais, O Tempo e o Fator. E uma das últimas perguntas foi, você é um outsider? Eu falei, não. Eu sei que pega bem falar que é um outsider, mas poxa, nós montamos um partido político. Outsiders costumam participar de uma eleição e depois eles desaparecem, eles vão embora. Porque eles, em geral, causam tanto, né, geram tanta confusão que ou eles ganham ou eles desaparecem. Nós estamos construindo um partido para os próximos 20, 30, 40 anos. Nós fizemos um partido para durar, um partido para administrar o Brasil. A gente não quer ser um outsider, a gente quer ser o maior dos insiders. A gente quer exercer poder no Brasil. A gente quer moldar o sistema de modo que ele funcione. Porque eu quero viver um estado funcional. E as pessoas estão começando a dar conta disso. Quando eu comecei a ir em reuniões no mercado financeiro, ainda havia uma ideia de, tipo, o Renan é louco